Para a nossa meditação dessa noite, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 5. Carta de Tiago, capítulo 5, dos versos 7 ao 11. Carta de Tiago, capítulo 5, dos versos 7 ao 11. A palavra de Deus nos diz o seguinte: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenhamos profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Será que Jesus realmente vai voltar? Essa é uma das perguntas que muitas pessoas se fazem hoje em dia. Muitas pessoas apresentam esse questionamento: será que Jesus realmente volta? Se ele demorou tanto tempo, será que ele realmente vai voltar um dia? Será que Jesus realmente vai vir a esse mundo? Quando Jesus subiu aos céus depois da sua ressurreição, depois de ter cumprido todo o seu ministério na terra, de ter morrido pelos nossos pecados, sido ressuscitado pelo Pai, ele promete que um dia voltaria. Então ele sobe aos céus. Desde esse dia se passaram dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, quase 2 milênios, e Jesus ainda não voltou. Muitas pessoas esperaram por essa vinda. Muitas pessoas passaram toda a sua vida aguardando o momento em que Jesus Cristo voltaria e elas morreram sem ver isso com os próprios olhos. Talvez isso aconteça conosco. Talvez nós passemos toda a nossa vida aguardando o momento em que Cristo vai voltar em glória, mas nós vamos morrer sem enxergar esse dia, enquanto nós ainda estamos aqui. Nos tempos de Tiago, tinham muitas pessoas assim. Muitas pessoas que faziam esse tipo de questionamento. Se Jesus não voltou até agora, será que ele realmente vai voltar? Será que ele não está demorando demais, não? Que tempo enorme é esse para ele retornar? E por causa disso, por causa desses questionamentos, dessas dúvidas, muitas pessoas passaram a acreditar que Cristo não voltaria e entregaram as suas vidas ao pecado. Muitas pessoas se afastaram do caminho de Deus porque perderam a esperança da segunda vinda de Cristo. Por outro lado, nós temos ainda aquelas pessoas que acreditam na vinda de Cristo, sabem que ele vai retornar, mas mesmo assim não se preparam para essa vinda. Nós temos então esses dois extremos, aqueles que não acreditam e vão para o pecado, e aqueles que acreditam, mas mesmo assim não se preparam. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos um senso de urgência apresentado a cada um de nós. Nós temos a certeza por aqui, nós temos a esperança de que Cristo vai retornar, e a palavra de Deus diz que nós não sabemos que dia será esse. Por isso, nós temos que nos preparar, seja para qual dia for, para quando nós nos apresentarmos diante de Cristo, nós termos encontrados santos e irrepreensíveis. Por isso, nessa noite, com base no que Tiago nos diz aqui no capítulo 5 da sua carta, eu gostaria de responder a seguinte pergunta: como nós devemos nos preparar para a vinda de Cristo? E nós temos pelo menos 4 coisas nesse texto que nos orientam sobre como nós devemos estar quando nós nos encontrarmos com Cristo na sua segunda vinda. E a primeira coisa que nós devemos fazer à luz de Tiago, para nós nos prepararmos para nos encontrarmos com Cristo, é cultivar um espírito paciente. Eu vou ler novamente o verso 7 e peço que os irmãos acompanhem. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Uma das grandes dificuldades do ser humano é esperar por alguma coisa.
Nós vivemos em uma época onde todo mundo vive com um senso de urgência no seu coração, seja para aquelas coisas mais complicadas e importantes da nossa vida, até mesmo aquelas coisas que são mais simples e fúteis. Todas as pessoas querem tudo ao seu tempo. Não é à toa que cada vez mais tem aumentado as crises de ansiedade, as pessoas têm se tornado cada vez mais agitadas ao longo dos seus dias, desesperadas para conseguirem tudo no seu próprio tempo. As pessoas não conseguem manter a calma em um momento de espera. E nós nos encaixamos nisso. Todos nós, de alguma forma, queremos que tudo seja feito no nosso tempo, da nossa maneira. E se não for assim, nós ficamos inquietos e insatisfeitos. E essa impaciência é tão intensa a ponto de atingir até mesmo a nossa vida espiritual. Muitas vezes, ler a Bíblia por 30 minutos parece uma eternidade. Orar por mais de 5 minutos parece algo chato e cansativo. Participar de um culto que ultrapassa aquelas 1 hora costumeiras parece algo extremamente complicado, algo anormal para as nossas vidas. E dessa forma, assim como esses exemplos que eu citei, em todas as outras partes da nossa vida espiritual nós vamos esfriando aos poucos. Tudo isso porque nós não aguentamos esperar o tempo. Nós não aguentamos viver com calma, com tranquilidade a vida que Deus nos proporciona. Nós queremos tudo da forma mais rápida possível, o mais agitado possível, porque nós não temos calma para nada. Diante disso, quantas vezes nós não tratamos a vinda de Cristo como algo demorado demais? Diante desse senso de urgência no nosso coração, dessa pressa que nós temos, quantas vezes nós não acreditamos que Jesus está demorando demais, que esse tempo é enorme demais para nós esperarmos? Quantas vezes nós não somos impacientes em relação ao tempo de Deus? Diante disso, diante dessa falha do nosso coração, Tiago nos apresenta uma possibilidade de vida. Ele nos apresenta uma orientação para que nós lutemos contra essa impaciência do nosso coração, que é nutrir um espírito paciente da mesma forma que um agricultor. Para aqueles que estão acostumados com o plantio e a colheita, entendem muito bem que existe um tempo em que se planta, que lança sementes na terra, e tem também um tempo onde se colhe os frutos que foram crescidos ali. Mas entre essas duas coisas existe um longo tempo. Um tempo de regar, um tempo de adubar, um tempo de crescer, um tempo de espera. Da mesma forma que um agricultor ele sabe esperar entre o tempo do plantio e o tempo da colheita, assim nós devemos ser. Tiago também fala que o agricultor ele tem a paciência para esperar o tempo das chuvas. A chuva é algo que foge do controle do ser humano. Nós não conseguimos controlar o clima, nós não controlamos a natureza. Então, quando o agricultor lança sementes na terra, ele precisa aguardar até que as chuvas cheguem, então reguem a terra e as plantas comecem a crescer. Pensando nisso, nós precisamos considerar a nossa vida da mesma forma que um agricultor considera o seu plantio. Um dia, Deus ele plantou uma semente de esperança nos nossos corações. Ele nos prometeu que Cristo voltaria, que Ele iria restaurar toda a criação, que todo o nosso sofrimento iria acabar, e nós precisamos tratar esse tempo em que Cristo não volta com toda a paciência, entendendo que nós não estamos no controle do tempo, mas Deus está. Nós não podemos determinar o momento em que as coisas vão acontecer, mas Deus pode. É o que Jesus disse quando ele foi questionado pelos seus discípulos. Será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar a Israel? E Jesus responde: não compete a vocês conhecer os tempos e as épocas que o Pai determinou pela sua vontade. Não cabe a nós conhecer o tempo de Deus, mas cabe a nós esperar o tempo de Deus. Cabe a nós confiar que Deus tem o controle de todas as coisas. E se nós fizermos isso, se nós tivermos essa paciência, o nosso coração não vai ser impaciente. A nossa vida não vai ser tão inquieta, tão apressada, tão alarmante para todas as coisas. Como cristãos, nós precisamos sempre renovar as nossas esperanças. Nós não podemos nutrir nenhum sentimento de inquietação, de impaciência no nosso coração em relação à vinda de Cristo. Nós precisamos entender que se Ele prometeu que voltaria, Ele vai cumprir essa promessa. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. Enquanto isso não chega, nós devemos aguardar mais um pouco. Nós devemos esperar, crendo que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Por isso, guarde o seu espírito de forma paciente. Guarde o seu coração, entendendo que
Cristo vai voltar. E até lá você precisa ser encontrado de forma calma, esperando a sua chegada. Essa é a primeira coisa que Tiago tem a nos apresentar sobre uma pessoa preparada para se encontrar com Cristo. Mas uma segunda coisa que esse texto nos apresenta é que nós nos preparamos para nos encontrar com Cristo quando nós fortalecemos o nosso coração. Eu farei a leitura do verso 8 novamente. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. No mundo em que nós vivemos, o coração de muitas pessoas tem se enfraquecido diante do pecado que cresce cada vez mais ao nosso redor. Algumas pessoas se enfraquecem pela prática do pecado quando elas entregam as suas vidas àquilo que é mal, quando elas entregam as suas vidas à imoralidade sexual, à ganância, ao orgulho e a tantos outros pecados que nós conhecemos muito bem porque um dia estiveram presentes no nosso coração e por isso o coração dessas pessoas vai se tornando cada vez mais fraco, cada vez mais manchado pelo pecado, cada vez mais quebrado. E essas pessoas então se afastam de Deus. Porque, como foi colocado mais cedo, o pecado é aquele que nos separa da presença abençoadora do nosso Pai. Por outro lado, existem aquelas pessoas que se enfraquecem por cederem ao desespero e à descrença. Muitas pessoas, ao verem as notícias no jornal, ao verem tudo o que acontece nas redes sociais, vendo que a criminalidade tem aumentado, as guerras têm aumentado, as mortes têm aumentado, as pessoas têm destruído umas às outras, essas pessoas se desesperam. Elas passam a se questionar: o que vai ser de mim se isso chegar na minha casa? O que vai ser de mim se tudo isso bater na porta do meu coração? O que será de mim se tudo isso atingir a minha família, atingir o meu trabalho, atingir as pessoas que eu amo, os meus amigos que estão próximos de mim? As pessoas se quebram por se desesperarem diante dessa maldade. Existem também aqueles que são descrentes. Será que existe uma solução para esse mundo? Tudo está tão mal, eu acho que é impossível que as coisas melhorem. Eu acho que é impossível que exista salvação para essas pessoas. Diante disso, as pessoas passam a acreditar que tudo está perdido. E quando as pessoas acreditam dessa forma, automaticamente o seu coração perde uma razão de viver. Perde a esperança de continuar lutando todos os dias. E quantas vezes nós não agimos dessas mesmas formas? Quantas vezes, diante dessa espera até Cristo voltar, nós não nos entregamos ao pecado e nos afastamos de Deus por causa disso? Quantas vezes nós não perdemos a nossa fé e paramos de acreditar que Cristo vai restaurar toda a criação caída no pecado? Quantas vezes nós nos desesperamos acreditando que não existe mais solução para esse mundo em que nós vivemos? Diante disso, Tiago apresenta um senso de urgência aos seus leitores quando ele diz: a vinda do Senhor está próxima. E por isso existe uma necessidade de nós fortalecermos o nosso coração. Por mais que muitas vezes nós acreditemos que Cristo está demorando a voltar, Tiago é muito claro: a vinda do Senhor está próxima. É a mesma mensagem que o próprio Jesus pregava antes mesmo de ele morrer, ressuscitar e subir aos céus. Ele clamava: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. Por isso nós vemos quanta urgência a palavra de Deus nos apresenta para nós prepararmos o nosso coração para nos encontrarmos com Cristo. Nós vemos como que a palavra nos mostra que é necessário nos arrependermos dos nossos pecados, estando prontos para chegarmos diante do nosso Senhor. Todos os dias nós passamos por experiências que tentam nos destruir, tentam arruinar a nossa fé, tentam quebrar a nossa esperança, e para que nós não sejamos derrotados por tudo isso, nós precisamos fortalecer o nosso coração. Um coração forte é aquele que resiste às tempestades da vida, é aquele que se mantém firme diante das opressões, perseguições e tentações. É aquele que, apesar da maldade crescente no mundo, de todas as notícias que vêm ao seu encontro, ainda assim ele consegue manter a sua esperança. E o fato mais difícil de tudo isso é que pelas nossas forças, pelas nossas capacidades, nós não conseguimos fortalecer o nosso coração. Por mais que nós tentemos, por mais que nós façamos 1001 coisas para tentar fortalecer o nosso coração, nós somos incapazes disso. E não se engane, por mais habilidoso que você seja, por mais grandioso que sejam as suas ações, por mais que você faça boas coisas para aqueles que estão ao seu redor, por mais que você seja uma ótima pessoa, ainda assim você é insuficiente para fortalecer o seu coração sozinho. Só existe uma única forma de nós nos mantermos de pé diante de todas as coisas más que são colocadas diante de nós.
que é firmando os nossos pés na rocha eterna, que é Cristo Jesus. É colocando a nossa esperança naquele que nunca falha, é caminhando com aquele que prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, é entendendo que a nossa força vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa é a única forma de nós fortalecermos o nosso coração, de nós nos prepararmos para ficarmos de pé quando Cristo se manifestar a nós em poder e glória. Por isso, fortaleça o seu coração até que, enfim, chegue o dia em que o nosso Senhor virá ao nosso encontro. Continuando ainda nas palavras de Tiago, nós encontramos uma terceira coisa que nós devemos fazer para nos preparar para a vinda de Cristo, que é viver em unidade com o corpo de Cristo. O versículo 9 do capítulo 5 diz o seguinte: Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Um dos sinais do fim é o aumento das guerras e das contendas. E isso realmente está acontecendo ao nosso redor. Pais se levantam contra filhos, filhos se levantam contra pais, maridos se colocam contra suas esposas, esposas se colocam contra os seus maridos, amigos contra amigos, nação contra nação. As pessoas sempre estão em guerra umas com as outras. Às vezes por motivos mais sérios, mais complicados de se resolver, às vezes por coisas simples do dia a dia, mas é um fato. As pessoas estão constantemente brigando por alguma coisa. Elas estão sempre disputando algo umas com as outras. Todas as pessoas têm algum tipo de conflito na sua vida. E isso é tão intenso que atinge até mesmo a Igreja de Cristo. Muitos cristãos brigam entre si, vivem somente para reclamar uns dos outros, criam fofocas, criam contendas, fazem as chamadas panelinhas, se dividem entre o grupo A ou o grupo B. Muitas igrejas se esvaziam porque as pessoas não conseguem conviver juntas, umas com as outras. Crentes se levantam contra crentes, filhos de Deus se levantam contra outros filhos de Deus. Todas essas guerras têm atingido todas as partes da nossa vida. A nossa vida familiar, o nosso trabalho, os nossos relacionamentos com os nossos amigos e a nossa vida com os nossos irmãos em Cristo. Toda a nossa vida está no meio de uma enorme guerra dividida em várias guerras pequenas. Diante disso, Tiago orienta que os cristãos não se queixassem uns dos outros para não serem julgados por Deus, uma vez que esse é o padrão que a Igreja de Cristo deve viver. E aqui nós precisamos entender que se queixar não é simplesmente falar sobre os problemas que estão acontecendo. Na linguagem de Tiago, se queixar uns dos outros tem o mesmo sentido que falar mal, murmurar, criar intrigas com as palavras, usar a boca que deveria transmitir bênçãos para trazer maldições, para trazer sentimentos egoístas e arrogantes para a vida das outras pessoas. É isso que Tiago quer dizer quando ele diz: não queixem-se uns dos outros. A consequência de uma vida dessa forma, quando a nossa boca ela é usada para o mal, para gerar a separação, é clara. Tiago diz que nós não devemos fazer isso para não sermos julgados. Deus julga com uma mão muito pesada aqueles que trazem divisão na sua igreja. Ele julga as pessoas que fazem parte da igreja, mas não apresentam palavras santas e palavras de edificação. E, novamente, Tiago traz um senso de urgência aqui, quando ele fala sobre esse julgamento, porque ele diz que o juiz já está nas portas. Ou seja, existe um grande tribunal, onde o nosso Senhor Jesus Cristo é o juiz, e ele já está prestes a entrar na sala, onde ele mesmo vai realizar o julgamento e aplicar a sentença. Diante disso, meus irmãos, nós devemos entender que todos nós, todos os dias, temos a oportunidade e o dever de nos retratarmos com aqueles que estão brigados conosco, com aqueles que nós falhamos e pecamos, com aquelas pessoas que foram colocados por Deus no nosso caminho. Nós temos o dever de fazer essas coisas. Não existe espaço para guerra no meio do corpo de Cristo. O tempo de se reconciliar, de pedir perdão e de perdoar é hoje, uma vez que o juiz já está às portas. Portanto, viva em unidade e amor com o corpo de Cristo, a sua igreja, o seu povo, os irmãos que Deus te deu, para que quando Jesus voltar, nós sejamos encontrados como uma única família e não como um corpo que foi desmembrado, separado por causa das guerras e das contendas. E seguindo no texto, nós encontramos ainda uma quarta e última coisa que nós devemos fazer antes que Cristo retorne, que é ser perseverantes em meio
ao sofrimento. Os versículos 10 e 11 nos dizem o seguinte: Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Todas as pessoas sofrem, isso é uma coisa muito natural ao ser humano, principalmente porque nós estamos vivendo em um mundo caído, um mundo cercado, banhado pelo pecado. Muitas vezes nós perdemos o sono por causa das nossas preocupações, nós perdemos as forças por causa das exigências que temos que cumprir, nós perdemos a nossa paz por causa da correria do dia a dia, nós perdemos a nossa alegria por causa das tragédias que acontecem conosco e também aquelas que acontecem ao nosso redor, com as pessoas que nós amamos. Muitas pessoas vivem com a cabeça cheia, porém com o coração vazio, com dúvidas, com medos, ansiedades, tristezas e lamentos. E dentre essas pessoas estamos nós. Nós somos filhos de Deus, salvos pela graça, nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro, mas ainda assim, como nós vivemos nesse mundo, como nós somos pecadores, nós ainda estamos fadados a sofrer até o último dia das nossas vidas. Diante desse sofrimento que é comum a todas as pessoas, que atinge a todo mundo da humanidade, Tiago traz uma orientação muito simples, porém difícil de ser cumprida. Sejam perseverantes. A perseverança consiste em suportar o sofrimento sem desistir, continuar caminhando mesmo em meio às dificuldades e barreiras que são colocadas diante de nós. E existem homens na Bíblia que fizeram isso muito bem, mas Tiago insiste em dar um exemplo que é muito conhecido por nós e também era muito conhecido dos seus leitores originais, que é o caso de Jó. Quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos que ele perdeu os seus filhos, ele perdeu toda a sua riqueza, perdeu os seus bens, ele perdeu também a sua saúde e ainda teve que suportar por um longo período a acusação dos seus amigos. Aqueles que deveriam estar perto dele, o auxiliando nesse momento de dificuldade, estavam ali para acusá-lo. Nem a sua própria esposa estava ao seu lado no seu momento de sofrimento. Mas ainda assim, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo diante de todas as coisas que Jó teve que passar, ele continua sendo um homem íntegro, reto e que se desviava do mal. Ele continua mantendo a sua fidelidade a Deus. Em outras palavras, ele foi perseverante. Ele sofreu muitas coisas, mas nenhuma dessas coisas foi o suficiente para fazê-lo desistir do que Deus tinha proposto para a vida dele. Nós talvez nunca passemos pelo mesmo sofrimento que Jó, mas nós temos as coisas que nos causam dor, as coisas que entristecem o nosso coração, as coisas que tendem a nos trazer desespero e medo do amanhã. Mas a mensagem que fica para nós, nas palavras de Tiago, é que nós devemos ser perseverantes todos os dias. E existe um motivo para isso. Existe um motivo pelo qual nós nos alegramos em sermos perseverantes, apesar da dificuldade que existe nisso, que é o fato do Senhor Jesus Cristo, aquele que julga todas as coisas, ser cheio de compaixão e de misericórdia. Nós não teríamos motivos para perseverar se fosse simplesmente uma luta inútil, se fosse simplesmente uma caminhada sem um destino final. Mas quando nós olhamos para o que a palavra de Deus nos revela, nós entendemos que nós estamos caminhando em meio ao sofrimento até o dia em que Cristo vai restaurar todas as coisas. Até o dia em que toda lágrima será enxugada, onde toda a tristeza será retirada, onde a morte será vencida plenamente. E nós estaremos eternamente com Deus, sem mais dor, sem tristeza, nem choro, porque todas essas coisas já passaram. Esse deve ser o motivo da nossa esperança. Nós devemos lutar todos os dias, perseverar todos os dias, continuar caminhando apesar do nosso sofrimento, porque o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso juiz, ele virá para julgar todas as coisas, mas também virá restaurar todas as coisas. Ele virá aplicar a sentença sobre aqueles que estão afastados dele, sobre aqueles que estão banhados nos seus pecados, mas também aplicará a sua misericórdia e a sua compaixão para com aqueles que o temem. Que nós façamos parte dessas pessoas que têm caminhado com Deus apesar do sofrimento. Sejam perseverantes em meio a todas as lutas que vocês passam, porque Cristo está voltando para restaurar tudo, inclusive a sua vida, de forma particular.
Como nós vimos em todas as palavras de Tiago, e nós já sabemos, porque nós conhecemos das Escrituras, Jesus está voltando. O fim está próximo. O reino de Deus está prestes a chegar e ser manifesto a todas as pessoas. E como Apocalipse diz, todo olho o verá. Nós não sabemos, porém, o dia e nem a hora. Não sabemos se vai ser daqui a 50 anos ou se vai ser amanhã. Portanto, o tempo de se preparar é hoje. O tempo de moldar o nosso coração de acordo com a palavra de Deus é hoje. O tempo de abandonar o pecado é hoje. O tempo de cumprir tudo aquilo que a Bíblia nos ensina é hoje. Não espere o amanhã. Talvez o amanhã não chegue. Tome as suas decisões hoje. Faça as suas ações hoje, para que quando Cristo voltar, independente do momento que for, nós nos encontremos com Ele, santos e irrepreensíveis. E nós vamos ouvir dele, se assim procedermos. Venha, servo bom e fiel, e entre na alegria do seu Senhor. Feche seus olhos, vamos orar nesse instante. Senhor Deus, nós estamos aqui clamando que o Senhor restaure a esperança do nosso coração. Nós clamamos, Pai, para que todos os dias o Senhor nos fortaleça, para que nós não desistamos da nossa caminhada, para que nós sempre nos lembremos que o Senhor há de retornar e restaurar todas as coisas. Nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe a nossa falta de fé, perdoe as vezes que nós ficamos inquietos e não compreendemos aquilo que o Senhor revela na Tua palavra, pelas vezes que duvidamos se o Senhor realmente vai voltar. Mas te pedimos que o Senhor nos restaure todos os dias, que o Senhor nos transforme e que nós sempre mantenhamos a esperança naquilo que o Senhor prometeu, entendendo que o Senhor é fiel o suficiente para cumprir todas as suas promessas. Assim que nós oramos e clamamos pela Tua vinda, em nome de Jesus, amém.